Vamos entrar num universo alternativo onde o Sasuke tivesse aceitado o amor da Sakura mais cedo. O que aconteceria? Resumindo todos os pontos principais. E aí, rapaziada, bem-vindo de volta ao WeSea, onde você encontra realidades alternativas do universo dos animes. Hoje, de Naruto. Agora imagina por um instante o mundo de Naruto que você conhece não sendo mais o mesmo porque o Sasuke ficou mais mole. Ele abriu o coração dele pra Sakura desde o início. E ao longo da obra, a gente viu que essa relação deles não era das melhores, sempre com desencontro, rejeição e distância, mas por conta do Sasuke e essa busca incansável pela vingança em vez de querer construir qualquer laço afetivo com a Sakura. Mas e se ainda nos primeiros anos ali de time 7, na formação, ele tivesse dado uma chance ao amor da Sakura? E eu vou falar aqui pra vocês que essa pequena mudança ia gerar um efeito dominó gigante, que não só alteraria rivalidades, batalhas, escolhas, mas até o destino da Vila da Folha. Como eu disse antes, essa mudança de rota ia alterar não só a dinâmica e o destino do time 7, mas também toda a aldeia da Folha, e por consequência, o rumo da história de Naruto. No original, o Sasuke rejeita a Sakura em diferentes momentos ali da história, deixando bem claro que a mente dele estava completamente focado na vingança contra o irmão dele, o Itachi. Mas e se em uma dessas declarações, por exemplo, quando ele ia fugir da vila e a Sakura apareceu, o Sasuke tivesse escutado a declaração dela e com isso deixado o coração se abrir e aceitando os sentimentos dela? Só para deixar claro que isso daqui não significaria um romance repentino de uma hora para outra ou alguma coisa exagerada, mas sim o reconhecimento de que existiria alguém ali disposto a compartilhar a dor dele, alguém que ia poder ser uma ajuda emocional por tudo que ele passou durante a vida, com o massacre do próprio clã e o Itachi. A primeira mudança aqui ia acontecer dentro do time 7. O Naruto, que tinha um certo sentimento pela Sakura por conta dessa rivalidade com o Sasuke, ia sentir um pouco de ciúme, mas ao mesmo tempo isso ia reforçar essa rivalidade e esse desejo dele querer superar o Sasuke, não só como um ninja, mas também como pessoa, talvez para chamar a atenção da Sakura também. Já a Sakura ia deixar de ser essa garotinha apaixonada que só vivia atrás do Sasuke para realmente ser uma parceira dele e ser vista pelo Sasuke emocionalmente, e também fazendo o Sasuke incluir ela mais em estratégias de missões, tornando ela mais relevante. O Kakashi, por outro lado, ia perceber que algo tinha mudado aqui. Algo tinha mudado na relação dos dois, eles pareciam mais próximos, eles estavam com uma relação mais forte. E isso é algo que poderia mudar até a forma dele ensinar sobre o trabalho em equipe. Por exemplo, nas batalhas iniciais ali, como contra o Zabuza e o Haku. O Haku, dessa vez eu acertei. Então, o impacto da mudança já ia ser sentido. Em vez de se limitar à rivalidade com o Naruto, o Sasuke talvez se motivasse a proteger a Sakura de forma aberta, criando uma dinâmica de luta em que cada um ia ter uma parte, deixando o time mais equilibrado. O Naruto com toda a energia, o Sasuke sempre focado e a Sakura com o emocional mais forte. Mas como que fica a vingança? E esse é o ponto central da história do Sasuke, porque ele seguia por isso, basicamente por isso. Então esse ódio pelo Itachi era o que movia o Sasuke a fazer o que ele fazia. E isso é muito complicado de ser apagado. Só que quando ele aceita os sentimentos da Sakura, isso serve no primeiro momento como um contrapeso, tá ligado? Pra ele. Seria como se ele tivesse um segundo caminho para escolher, um caminho diferente que ele poderia seguir. No original, o Sasuke se deixa consumir pela raiva, beleza, até o ponto de sair da vila em busca do poder do Orochimaru. E nesse novo cenário, a Sakura seria a pessoa que ia impedir essa queda dele pro lado escuro da força. Assim, não que o Sasuke desistiria da vingança dele, mas agora ele ia ter algo a perder, algo que ele se importa de verdade e que ele quer proteger. E isso também ia mudar completamente o contexto da luta no Vale do Fim. Você lembra dele contra o Naruto, tá ligado? Então, o Naruto nesse caso não teria tentado impedir o Sasuke de deixar a vila, mas sim ele estaria evitando que o amigo dele se sacrificasse em uma jornada solitária
e sem volta contra o Itachi. Então, esse efeito dominó do Sasuke com a Sakura ia causar o quê? Uma mudança nos próximos arcos. Por exemplo, durante os exames Chunin, essa obsessão que a gente viu no Sasuke pelo poder e ser controlado pela marca da maldição do Orochimaru, podia ser enfraquecido pelo apoio da Sakura. Só a Sakura de estar ali junto do Sasuke, que ia ajudar o Sasuke a controlar melhor a marca da maldição, fazendo ele menos manipulável. Na invasão de Konoha, a luta lá contra o Gaara, podia ganhar uma nova forma, o Sasuke e a Sakura enfrentando os inimigos juntos, criando uma química de luta pela primeira vez. Só os dois que a gente assim nunca viu. Ia ser muito irado. Só que no pior dos momentos agora, quando o Orochimaru tenta atrair o Sasuke pro lado dele, essa relação dos dois seria crucial, seria a chave para conseguir segurar o Sasuke em Konoha. Não por força, mas porque a Sakura ia estar ali. Nesse caso, talvez outro personagem, por exemplo, como Neji ou até o Sai, assumisse esse papel de ninja renegado dividido entre luz e trevas. Agora, como que fica a Akatsuki sem o Sasuke como uma das peças principais, onde ele foi fundamental para capturar as 8 caudas? Ele foi bem importante, né? Levando um pau, mas bem importante. A Akatsuki ia perder uma grande vantagem. O Sasuke naquela época, assim, pra mim era considerado um dos ninjas mais fortes que tinha. Mais fortes. Ele era o perigo para qualquer aldeia. E ele foi, de certa forma, importante para os planos da Akatsuki continuar. Então, sem ele, pode ser que a Akatsuki não conseguisse completar o plano deles ou que não acontecesse como aconteceu. Outra coisa também é que o Itachi poderia ser confrontado mais cedo, por exemplo, pelo Obito, mas focando aqui no Sasuke, como eu disse antes, os planos do Madara podiam ser prejudicados antes mesmo de ganhar força total. A Akatsuki continuaria com o plano, mas nem perto de tudo que a gente viu na Quarta Grande Guerra Ninja. E com esse Sasuke sem entrar na Akatsuki, ia impactar direto no confronto dele contra a Kaguya, já que o equilíbrio de forças ia ser outro desde muito antes. A gente não sabe se o Sasuke ia estar mais forte ou mais fraco. E pegando outros cenários que a gente vê em outras obras, por exemplo, em Attack on Titan, o vínculo do Armin e da Mikasa que tentam frear a queda do Eren. Em Bleach, a presença da Rukia e da Orihime, que é muito importante para que o Ichigo não seja engolido pelo vazio Hollow. No caso do Sasuke, aceitar a Sakura mais cedo seria como plantar uma semente de redenção antes mesmo dele continuar entrando cada vez mais nesse caminho da vingança desenfreada. O Naruto ainda ia continuar sendo aquele rival e amigo, um puxando o outro para sempre estar melhorando como ninja, sendo esse sol, mas agora ele também ia ter a Sakura, que ia ser a base para o Sasuke colocar os pés no chão e impedir ele de se perder completamente. Mas agora, entrando numa base mais filosófica, essa realidade alternativa levanta um tema central aqui, a questão: até que ponto o amor pode redimir alguém? Já que em Naruto, o Kishimoto mostra que esses laços, as relações entre as pessoas são muito fortes, mas também que o ódio, essa outra força, é muito absurda também. E no caso do Sasuke, que só encontra esse equilíbrio dentro dele depois de perder quase tudo, quando a escuridão já tinha consumido ele por completo, se a Sakura tivesse sido aceita mais cedo por ele, a mensagem de Naruto podia mudar de uma história sobre a redenção que demorou para acontecer, com marcas do ódio, para uma história em que o amor e a conexão emocional são capazes de quebrar o ciclo da vingança antes que ele destrua a pessoa. Então, nesse cenário, a Sakura ia deixar de ser só mais uma garotinha ali que sofre de amores pelo Sasuke para se tornar uma das personagens mais importantes para o destino de Konoha. E no fim, o Sasuke aceitar o amor da Sakura mais cedo poderia ter transformado não só o destino do Sasuke, mas também o de todo mundo ninja. O time 7 ia ser mais unido e, por consequência, o Sasuke optaria por não sair da vila. Até a própria Akatsuki podia desabar antes de chegar no auge deles, mas nem tudo ia ser muito bom, porque isso também ia tirar parte do drama de Naruto, que é o elemento mais assim marcante, importante dele, pode ser. Só que também mostra que uma simples decisão, um gesto de aceitação, teria o poder de mudar toda a história.
Agora eu quero saber de você aí nos comentários, de verdade, hein? Pra comentar muito. O que pra você ia mudar se o Sasuke tivesse aceitado o amor da Sakura mais cedo? Assim, não precisa ser todo o caminho, o que aconteceria desde o início até o final, mas algum ponto específico que eu não falei no vídeo e você tem certeza que isso ia acontecer. Manda aí. E pra não esquecer, claro, se inscreve no canal, porque a próxima realidade alternativa pode ser a sua sugestão. Deixa aí nos comentários. Manda esse vídeo também pra todo mundo que gosta de Naruto e de outros animes, pra ajudar a nossa comunidade a crescer. Deixa o like que ajuda demais. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!